virtual and, taking the situation for the best. What you think, Chris? Yeah, I agree. So let's take it. And I think, my input for you, if I have one more minute, and may be with me. So I think all businesses, and that is what we can see even on a vertical spread, they either suffer from businesses which were created prior, but if we look at now the co-living, we do see, and we all are a bit, influenced, and we see that impact due to Corona. But I think what co-living shows, if it comes to the core of fighting off loneliness, being social with each other, trying to enhance social living, that is something where I think many people are now starting realizing what social interconnection means. And I think we all get out of that. Even us, so we're also doing less business. But now it's the time to rethink the concept, not rethink co-living as such, but rethinking business types, zoning regulation. So I think there are many changes. And if we come out of that co-living, and I'm sure it comes out stronger than it was before. So that is my prediction, and I'm here again with Ski on a global spread to help you whenever you need anything. Thank you. Yeah, thank you, Chris. Valeu, Christian. Galera, só para acho que para quem não consegue pegar rápido o inglês do Christian e do Gui, o Christian trabalha numa, se não a maior empresa de sistema de fechaduras e segurança, não só de prédios de co-living, mas de hotéis, de coworkings, até de hospitais, ele me mostrou. Ele é um dos principais caras hoje representando a empresa dele, junto com o Gui na Europa, movimentando eventos de co-living. Eles fazem co-living meetups, eles fazem conferências. A empresa do Christian gosta muito do tema, obviamente tem muito a crescer, se o co-living lá crescer também. Então eles patrocinam vários eventos. Eu fui num em Amsterdã, no Hotel Zoco, agora, onde eu conheci o Christian, que foi muito legal mesmo. Inclusive, depois fui no escritório do Christian e comi biscoitos lá de Amsterdã com ele. Não aqueles, tá? Não os mágicos, mas uns biscoitinhos bem tradicionais lá, que parecem uns waffles. E ele é um cara super relevante hoje no cenário dos co-livings, porque a empresa dele é enorme. Só para vocês terem ideia, hoje a empresa dele, por dia, facilita a entrada e a saída de portas, que são 25 a 20 milhões de portas, fechando e abrindo por causa dos sistemas de abertura que ele produz e que ele vende. E isso tem tudo a ver com co-living, né? Porque facilitar a acessibilidade dos imóveis, a gente sabe que é um saco, né? Um monte de chave para tudo que é lugar. Então, a empresa do Christian trabalha justamente já prevendo que esses sistemas de fechaduras e segurança tenham que evoluir e fiquem mais simples, né? Passando a bola um pouquinho. Tem uma... Okay. Questions, Christian, can I? Can you hear me? Sure, please. I'm very interested about the new technologies for us to operate the co-livings. This is one of the things also that made me to rethink about our strategy and our business model. But we are a pretty small, company. So what do you think for the size of our company? We have only 105 rooms. Do you think the investment on technologies like apps, softwares is specific to our business to get customers in, and also to make the management of the clients, and even to provide other services? Do you think the investment, it is worth it to do this for a small company?
I think I mean, I'm always trying to not now specifically talk about our product line, but also, I mean, to consult you on tech in general. I think there are many tools out there which can be used even with a minimum budget, and which can improve and can free up time of your community managers or the community lead to really spend time more efficiently. So I think if we look at investment, obviously it should always be balanced with what you earn on the other hand, and to make it, I mean, even reasonable to go for it. But I mean, there are a lot of out-of-the-box solutions, and then I can also speak for our system. You don't need necessarily super expensive self-developed middleware systems which integrates. You can also use an out-of-the-box system, and still maybe then you have a bit more plug and play and copy paste, but still you can make use of technology as such. So if you look, I mean, if we would now zoom out and zoom in maybe 10 years from now, definitely it's coming, and then it's a no-brainer. But today it really depends on where is what is your concept, what is your vision and mission, and also, I mean, I'm honest, it can also depend on the country. Yeah? So if I would now talk to someone driving a business in New York, they have, I mean, there the employer cost is much higher maybe than in other countries. Also, this needs to be taken into account. But yeah, I mean, if it comes back to technology, I think it's not us granting access only. Yeah? So, I mean, definitely that's a core, handling access management, making sure that you don't have mechanical keys anymore, that you can use your phone to open a door, but also can use the phone to open multiple doors, or I mean, instant notifications. And it can then lead to scenarios where we already look more to the solution rather than to the lock. And the lock sales is that you can make use of the notification and the data. So at the end, it's also in a way big data, but you can, for instance, use the inside handle trigger. You leave an apartment and the elevators call to the same floor. So you can make interactions between you have left an apartment and you get a notification, the door is still open and the guest gets notification. So that is why it more bumps into the point of where it can really tech enhance community experience. It's not that you would like to, I mean, look at your guests, what they are doing, but they can make use of their own data in a really smart way. And that's where we are good in, and happy to assist and consult you wherever needed. Kate, can I ask you a little bit more of what country are you working with? How many rooms? And then can we continue to the introductions so we don't get off the lines? Yeah. Sure. So, I mean, you would like to go to the introductions first? Yeah, I mean, because maybe Kate just got in, and she asked you about the whole this whole question, and I think she's. Okay, sorry, then I got you wrong. Okay, please, can you repeat, because the line was a bit. Okay. Kate, can you introduce yourself to the group and tell us where you're from and how big is the structure, if you are working with co-living already, and then I can translate in Portuguese for the rest of the participants. Hi, good evening, everybody. ¿Puedo hablar español si quieres? No, so I'm going to be very brief. I'm based in London. Our co-living, we have one unit at the moment, and it's less than 20 people. Yeah, that's it. I am the house mayor, so I live in here, and yeah, that's what it is. I am also one of the co-live ambassador. I'm the UK co-live ambassador.
And so, you know, I really wanted to be a part of your virtual meetup. What is the name of of your co-living? Startup Home. Startup Home. Thank you. I'm gonna translate to the guys. You wanna add something? No. No, it's okay. It's okay. I'm to connect with. I already know a couple of people who are here right now. Hello. Okay, I can hear you. Alô, Kate? É ela que caiu ou eu? No, I said I am looking forward to connect to people from the other side of the world. Obviously, I am in Europe and in London, and I know a couple of people I can see. And yeah, just, you know, any questions also that you have, fire away. Legal. Thanks. Pessoal, para traduzir rapidinho, a Kate, ela é de Londres, ela trabalha num co-living chamado Startup Home, que tem 20 pessoas morando nessa casa. Ela é a prefeita da casa e trabalha junto nesse... Olha, chegou o Daniel. Daniel, beleza? Já chego em ti para as introduções, ele deve estar apavorado que não está conseguindo falar. E ela é de Londres e tá interessada em conversar também com as pessoas do outro lado do oceano, que é nós brasileiros, e ela cada vez mais entender como é que funcionam os co-livings meetups e participar da cena. E aí, Daniel, bem-vindo. Não chegou no Daniel. Problemas técnicos. E aí, Daniel? Desculpa, estão me ouvindo aí? Tá ouvindo? Eu estou fazendo breve introduções aqui, quer dizer, a gente está indo um por um, tentando acabar as introduções, e aí a gente vai entrar na parte mais estrutural, assim, da conversa, que tem alguns tópicos aqui que já falaram, mas também tu pode trazer alguns tópicos para discussão. Aproveitando que tu entrou... Não, vou chegar na Cris, se ela quiser falar um pouquinho sobre ela. Cris? Cris? Não, eu acho que ela não tá escutando. Então, Daniel, se tu quiser falar, e aí a gente terminou a primeira parte das introduções e aí a gente começa a ir para a parte dos tópicos mesmos. Beleza, algum ponto específico de introdução ou um freestyle mesmo? Freestyle, cara. Se quiser fazer malabares ou desenhos, freestyle. Pode ser tudo. Beleza. Bom, gente, boa tarde, desculpa pelo atraso, estava numa outra reunião de trabalho aqui, mas eu sou o Daniel, tenho 35 anos, sou de São Paulo, já morei em Londres, em housing cooperatives, que era um modelo um pouco diferente de co-living, era de co-housing mesmo, morei em casa compartilhada na Inglaterra, em outras casas, durante 2 anos e meio que eu morei lá. Morei em outras cidades do Brasil, também Rio, Curitiba, enfim, tema de mudanças e casas e coletivos é um negócio que é relativamente comum para mim. Construí o Unia, que é onde eu estou aqui agora, depois passo o site para vocês também conhecerem um pouquinho. Foi um processo de transformação da casa que eu nasci, fui criado minha vida toda praticamente, então é uma casa aqui no Brooklyn, em São Paulo, para quem conhece São Paulo. Originalmente era uma casa de 2 suítes, 1 quarto, mais 3 banheiros. Quando eu morava na Inglaterra e tive esse primeiro contato com co-housing, co-living, eu voltei para o Brasil e com o propósito de ajudar a minha mãe a ter uma renda extra, eu construí 2 quartos, uma edícula assim no fundo da casa. E durante 3 anos, assim, esse primeiro insight, que a gente teve quase 85% de lotação durante 3 anos aqui, de pessoas que ficaram 1 ano, 6 meses, 3 meses, dificilmente era uma coisa de short stay, né? Geralmente era alguém em transição e tudo mais, ou em algum curso específico. E, cara, como minha mãe é uma pessoa que tem um problema de liquidez, ela não tem necessariamente um problema de patrimônio, eu resolvi tirar ela de casa, por assim dizer, colocar ela num outro apartamento que a gente tem e transformar a casa numa casa totalmente repensada aí para o século XXI, com outro tipo de estrutura. Enfim, hoje a casa tem 5 suítes, cada um tem a sua privacidade, tem uma área de lazer super gostosa, assim, redário,
planta jardim pra caramba, tem uma área de convivência interna super gostosa. E estou me descobrindo assim nesse ramo, é um negócio super apaixonante, assim, eu gosto muito de estar em coletivo, de pensar em coletivo, e da mudança das relações, é um paradigma, né, que a gente tem aí para trabalhar dentro de colívio, a maneira como a gente se relaciona com acesso ante a posse, como é que a gente quebra alguns desses paradigmas assim de convivência em coletivo, que já é super comum em outros países. E estou aqui nessa jornada, assim como talvez a larga maioria de vocês também. Isso ainda não é um full-time job para mim, eu trabalho com e-commerce na indústria, trabalho com a Rect Benkiser, marca de Veja, Vanish, outras coisas, mas esse é o meu trabalho das 6 às 6 da manhã. Então, mais ou menos é isso aí. Tchau. Pessoal, acho que todo mundo falou um pouquinho. Cris, se tu quiser falar, se apresentar, esse é o momento, senão eu vou seguir. Não. Eu anotei alguns pontos aqui sobre alguma. Surgiu até também uma dúvida aqui do Gustavo, e que eu acho que é até bem fácil para a galera já experiente conversar. Mas pelo que eu vi, assim, a estrutura da conversa, ela seria interessante a gente falar sobre o co-living e o corona, o que operadores, o que a galera está sentindo já, talvez até o que viu que é positivo, o que é negativo, o que está funcionando ou não. Também não vamos tentar se estender muito, ser mais objetivo, porque a gente tem aí o horário até às 6h30, tá? Eu posso ficar mais, se vocês quiserem eu fico mais também. Mas para quem tiver horário, eu queria tentar respeitar esse horário para a gente conseguir cobrir esses tópicos. O Gabriel também mandou um bom tópico, que seria como é que a gente vai trabalhar com os funcionários, como é que os operadores de co-living hoje estão trabalhando, vão trabalhar com essa equipe, se vai manter a equipe, se vai diminuir, como é que está fazendo com as funcionárias da limpeza, que também é um tópico que a gente sentiu. Tem essas perguntas, tem a pergunta que chegou agora do Gustavo, que é uma pergunta bem tranquila de responder, acho que já é divertida e a gente vai crescendo de complexidade à medida que a gente vai. Eventualmente, em algumas perguntas, eu vou pedir para a gente ser mais objetivo, para não falar só de alguns temas iniciais e perder os outros. Mas alguém mais tem alguma outra pergunta maluca que queira já botar aqui na lista? Aí tem que abrir o microfone, tá? Porque eu acho que tá tudo fechado os microfones. Do meu lado, tranquilo. Bastante coisa para explorar já. Show. Então tá, vamos com a pergunta do Gustavo. Gente, o Gustavo está perguntando qual é a grande diferença entre co-living e as outras hospedagens compartilhadas, por exemplo, repúblicas estudantis, casas de repouso, entre outros. Daniel, Gabriel, querem começar? Querem falar? Eu queria fazer uma pergunta. Manda. O que vocês estão achando dessa? Como está esse pessoal do coronavírus, todo mundo em casa, parado? Vocês acham legal ficar fazendo venda? Tu acha que é o momento da gente fazer venda, assim, correr atrás de cliente, já colocar eles imediatamente? Como é que vocês estão pensando? Estão pensando quando acabar o coronavírus receber os novos inquilinos? Ou se alguém querer alugar, vocês já vão colocar ele para dentro da casa? Bela pergunta, cara. Excelente pergunta. Eu posso falar porque eu estou vivendo isso agora, assim, na verdade. Tá? E é um pouco do misto entre o efeito do coronavírus e como a gente pensa sobre co-living, né? Para mim, tipo, a gente tem, por exemplo, eu tenho uma moradora que ela trabalha com indústria de eventos e, cara, num estudo que eu vi anteontem, me parece que eventos é uma das indústrias que só vai voltar a funcionar lá para novembro. Então, cara, tipo, alguém que trabalhou com execução de evento a carreira toda, que tem poucas habilidades ou para fazer alguma coisa alternativa nesse momento, tem uma dificuldade financeira. Ela acabou voltando para casa dos pais dela, não saiu, as coisas dela estão todas aqui, mas ela efetivamente pediu uma ajuda para entender como é que ela poderia passar por esse momento e tal. Como o nosso modelo financeiro, a gente na entrada pega 2 meses de depósito garantia, que obviamente é devolvido no final, ela tem um pouco de flexibilidade nesse espaço. Mas o que eu falei para ela foi, assim, a nossa posição foi, como eu imagino que os próximos 60 dias nada vai mudar, ou por mais que mude, eu acho que vai ser uma mudança relativamente gradativa, não é tipo, acabou 0 a 0,
acho que o mundo que a gente vivia não existe mais, ele já mudou. Eu falei para ela, em 60 dias a minha decisão é não botar ninguém. Acho que o co-living tem um lance de consciência que às vezes a pessoa pode estar, sei lá, eu posso estar pensando no financeiro, mas eu preciso pensar na saúde, no bem-estar das pessoas que moram aqui, né? E nem todo mundo concorda em botar gente nova para dentro numa situação assim. Então, eu acabei flexibilizando para ela, tipo, falei, olha, assim, de verdade, o que a gente pode fazer é R$0 de pagamento por 2 meses para você poder se capitalizar e a gente parcela essa dívida no teu retorno quando você tiver um pouquinho mais de chance de receita, porque a decisão do NIA, efetivamente, é não colocar ninguém para dentro nos próximos 60 dias. Essa foi a nossa posição mesmo, por cuidar dos moradores que estão aqui, que, enfim, não acabaram não voltando para casa. Legal. Quer falar? Alguém mais? Eu posso também falar sobre a Oca. Eu queria também voltar nessa pergunta que o Gustavo falou, para a gente não entrar direto na questão do corona, porque eu acho que vai ser o principal ponto para a gente, que até porque tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 6, contando a equipe, bom, 80% da ligação é co-living dentro do setor, né? Então, vamos fazer ela mais produtiva possível. Galera, quem quiser responder essa para o Gustavo, qual é a diferença entre co-living e repúblicas e casas de repouso? Eu posso responder também, né? Alguém quer responder? Eu posso puxar aqui, vocês, enfim, fiquem à vontade também. Eu acho que a diferença, primeiro, pelo menos dos modelos que eu enxergo, assim, que eu conheço ou que eu já morei, é primeiro co-housing, são casas construídas iguais em um terreno compartilhado, que você existe uma estrutura que você compartilha, etc. Mas a casa que eu morei foi a primeira cooperativa de casa em Londres, as casas são todas iguais, quartos pequenos, sala pequena, cozinha pequena, mas adaptada para aquele tempo, né? República, eu acho que é um lance meio entrou, sorriu, pagou, tá valendo, né? Tipo, um filtro baixíssimo e tem um pouco daquela conotação de desordem, de república, de zoeira, de uma coisa mais universitária. Essa é uma das lutas, por exemplo, que eu tive para tentar posicionar um pouco quando eu estava construindo a casa aqui, tipo, para tirar esse lance de é uma república e tal. Inclusive, né? Dani, só diga. um parênteses, a república, ela especialmente no Brasil, ela é geralmente autogerenciada pelos estudantes, e aí tem toda uma questão de eleger o novo estudante. Então, sei lá, o cara de medicina tem que aprender a organizar uma república, uma estrutura que é antiga, que é feita para estudantes, nada contra, mas é que ela, pelo menos no Brasil, ela sempre foi uma linha muito mais assistencial, e tudo bem, né? Mas nunca saiu disso, porque não foi interesse dos envolvidos, especialmente as faculdades, transformar ela em algo um pouco mais com qualidade. Student living, né? Como tá virando em alguns países do mundo, tipo Estados Unidos e outros da Europa, né? Só fechei isso, pode seguir, Dani. Não, então, aí eu acho que a república ela tem uma conotação de começo, meio e fim, né? Porque como ela, na larga maioria das vezes ela é tocada, como você falou, por estudantes, cara, os estudantes uma hora vão embora, acabam, enfim, aquele negócio fica girando, dificilmente você consegue manter algum tipo de ordem ou de coisa, assim. Por fim, casa compartilhada, eu particularmente vejo, e eu tenho, na época que eu estava construindo e criando a casa, eu entrei em muitos grupos de WhatsApp, assim, são pessoas que ou têm um imóvel ou estão, tipo assim, muito no propósito financeiro antes de qualquer coisa, tipo, puta, tem minha casa aqui, casa que eu herdei dos meus pais, sei lá, casa que eu tô morando, vou alugar um quarto e tenta ir no tipo meio que vamos aí, né? Tipo, vou trazer uma pessoa para dentro, vou receber aqui, vou ver como é que é. Mas eu acho que o co-living, per se, na minha percepção, é um pouco além de um formato, assim, eu acho que ele é um pouco de um lifestyle, é uma filosofia mesmo de moradia. Eu vejo assim a convivência no coletivo, a importância das relações, você mostrar um pouco mais de construção do ser humano para o ser humano e como que o espaço interage nas relações, né? Então, acho que o co-living ele traz um elemento de gestão um pouco mais profissional. Eu acho que ele traz um elemento de preocupação com as relações das pessoas, mais importante, porque uma construtora da vida pode pegar e construir milhões de casas e prédios, mas uma construtora não está interessada nas relações humanas.
E eu acho que o paradigma que o co-living vem para trabalhar um pouco mais esse espaço é qual é o papel das relações ou como o espaço integra essas relações, né? O nosso co-living, por exemplo, tem um processo seletivo relativamente robusto, assim, né? Tem um questionário super reflexivo de 25 perguntas, tem uma entrevista, tem um papo com a nossa community manager, então é quase como um processo seletivo de uma empresa mesmo, né? A gente não fala nem processo seletivo, é um processo de formação de grupo da casa, porque ele não é excludente. Só não adianta eu botar pessoas que têm visões de mundos opostas, eu não estou falando que nenhuma é certa nem outra é errado, elas só são opostas para morar num lugar, né? Então, eu enxergo o co-living mais ou menos dessa maneira. Assim, é um lugar onde você pode chamar de casa, não é só um lugar de um período de transição, mas por mais que você fique, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, que você possa chamar esse lugar de casa mesmo. Sim. Legal. Gente, Fantástico, obrigado pela resposta. Fantástico, Daniel. isso aí. Gente, os microfones é para falar, tá? Se acharem que tem que... Oi? Alô? Quem? Tá ligado, acho que é minha. Ó, o Gabriel vai lá. Assim, ó, eu acho a diferença do co-living e república. O meu começo foi república de estudante, né? Que eu fazia. Em 2012, eu nem conhecia ainda esse conceito de co-living, eu acho que nem era tão forte ainda. Portanto, que ninguém sabe, mas o nome da Rent o nome verdadeiro é República Estudantil Nosso Teto, né? Esse é o verdadeiro nome quando eu comecei. E eu foi assim, ó, no começo nas repúblicas, eu convivia muito com as pessoas, tinha muita convivência, tinha poucos quartos, daí eu tinha tempo para ficar lá, convivia bastante com as pessoas. E de uns anos para cá, eu não tive tempo mais de fazer isso, né? Desde que a Gabriela entrou no negócio, né? Em 2018, a gente construiu um prédio atrás do outro, sabe? Eu não parei. Era eu, mais 3 pedreiros, e tocando ficha. E construímos um prédio de 1.000 metros quadrados, reformamos, né? O outro de 300 metros quadrados. E agora acabamos de reformar mais um de 450 metros quadrados. E aí a gente sente essa falta, né? Porque como antigamente era questão de república, eu não tive mais tempo de me engajar com o pessoal, entendeu? Era só eu e a Gabriela, a gente não tinha funcionário e as meninas da limpeza. E agora a gente está disposto a mudar isso, né? Agora a gente vai dar um tempo, né? A gente quis expandir, né? E agora a gente quer dar um tempo, melhorar esse convívio com os moradores, né? Fazer mais eventos, né? Buscar parcerias, né? Eu acho também que o coronavírus aconteceu que fez a gente parar e repensar, né? Que a gente já estava perdendo um pouco do foco, era aquela coisa assim, desenvolver, crescer, expandir, sendo que o co-living mesmo é essa troca de experiência, como, né, tu falou antes, é um lugar que tu se sinta em casa, que seja verdadeiro, que tu consiga exercitar, né, o bom senso, o respeito ao próximo. Então, e isso tudo fez a gente realmente repensar, porque o que eu vejo é muitas empresas agora entrando, que vinham de mercado de imobiliário, construtoras que agora estão entrando nesse mercado e usando a palavra co-living como, né, um termo assim cool, descolado, e na verdade só mudando o produto deles, né, fabricando um apartamento menor e aproveitando dessa onda, dessa bandwagon que está acontecendo agora de co-living. E eu acho que é uma pena se isso acabar, né, mudando da verdadeira origem do co-living. Então, é uma coisa que a gente está querendo realmente resgatar de volta e focar mesmo nos relacionamentos e fazer uma diferença, que as pessoas entendam que viver no coletivo, que ajudar os outros, é o único jeito que a gente vai conseguir realmente viver numa harmonia melhor. Como o mundo mudou, né? Não vai ser mais o que era. Aí a gente
tem a maioria dos nossos clientes, a maioria é indicação, entendeu? Um vai passando para o outro, vai passando para o outro. O nosso principal canal de venda é a indicação. É fazer o trabalho bem feito e um vai falando para o outro. Casa limpa, organização, cama boa, chuveiro bom para tomar banho, sabe? É o justo com um desconforto. E, eu tenho cliente de 4 anos que mora comigo há 4 anos. O cara veio fazer o doutorado aqui, o rapaz da Colômbia, morou comigo do começo e vai se formar agora em julho agora. Tem muitos que ficam já desde o começo, há 2 anos, a maioria, na verdade. E posso dar uma pergunta para vocês? Acho que você, principalmente, Gabriel, você falou de construção de prédio, né? E até porque eu vi você também, Ricardo, e outras pessoas quiserem colaborar, mas como é que vocês veem o modelo de co-living, né? Tipo, a proposta de co-living aterrissar em prédio, em apartamentos? Como é que vocês veem isso? A gente tem um prédio que é de 4 andares, tá? Então nós temos estúdios lá dentro, suítes e quartos individuais. Daí tem os banheiros para quarto individual, o cara tem um banheiro, a cozinha compartilhada, tem 2 cozinhas, tem 2 salas de televisão, tem sala de estudo, tem terraço com churrasqueira, horta compartilhada e... Na verdade, todos convivem, assim, os estúdios, eles são pequenos, mas as áreas comuns façam que todos interajam. Então, assim, os corredores, é tudo muito aberto, então não é aquela coisa assim de um apartamento como se fosse um condomínio, sabe? É mais uma grande casa. Legal. Eu acho que o futuro para as empresas de co-living é concentrar num lugar só com mais moradores do que tu ter várias coisas pequenas assim, que daí tu se perde muito. Sabe? Manutenção, visita. Depende do objetivo de cada um. Que nem a gente não quer crescer muito, a gente quer manter uma estrutura, nós e mais alguns funcionários, 2 no máximo 3. Então, assim, tem várias coisas, né? Vários lugares pequenos, é muito mais difícil de fazer o gerenciamento, né? Por isso que a gente focou em lugares maiores. Acho que você está no mudo, Ricardo. E aí? Acho que um ponto também, Daniel, é assim, quando de fato começar a ficar séria a conversa do co-living no Brasil e as construtoras começarem a vir com injeções de milhões, o que a gente vê já elas fazendo, mas migrando, o que eu me preocupo mais, eu acho que a experiência vai ter que se adaptar e existe uma necessidade de aumentar o volume de acessibilidade dos números de quartos. Obrigado, pai. Já pego. Do número de quartos de maneira geral nas cidades, entende? Não é eu, o Gabriel, o Daniel, o Diego, que a gente vai conseguir criar quartos na medida que as pessoas hoje estão precisando, entende? Então vai chegar as construtoras, vai chegar os fundos. O que eu me preocupo é realmente qual é o formato que as pessoas vão acessar esse bem. Que compra, para mim, já não é um formato que é o que o co-living traduz, entende? Que é justamente porque, se você vai fazer uma unidade que tem, sei lá, 10, 15, 20 metros quadrados, já muda um pouco do conceito, mas beleza, ainda dá para trabalhar com isso. Porém, isso está sendo só via a pessoa, o usuário final vai só conseguir acessar pela compra, ou se a pessoa comprar e alugar para ele, para mim, aí é a principal quebra do modelo. A estrutura tem que ser conversada, mas para mim, acho que essa é uma das principais quebras do modelo. E eu falo isso porque aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar de um co-living que chama Casa. K-A-S, Casa, né? Então, assim, o Casa, na verdade, para quem não conhece, o Casa é um prédio. E, assim, quando você bota a palavra co-living no Google, cara, tipo, uma estratégia de search muito bem feita, etc., o cara sobe, primeira coisa. 100% dos meus moradores passaram pelo Casa, tipo, ou para visitar ou moraram. E a pergunta que fiz de prédio é porque, assim, de novo, para mim, o co-living está muito ligado às relações humanas, antes de qualquer tipo de estrutura física.
E esse prédio, o prédio do Casa, nada mais é do que, cara, sei lá, acho que tem 20 e poucos andares, tipo, várias unidades por andar, 3 tipos de quartos dentro no prédio, né? Só que as áreas comuns, tipo, tem alguns quartos que tem lá a piazinha, a geladeira, tudo. Só que as áreas comuns, cara, elas não são habitadas pelas pessoas, porque ali tem muito estudante também, e as áreas comuns não são usadas. Então, um dos meus moradores está aqui, um equatoriano, ele falou, cara, se eu estivesse morando no casa e tivesse quebrado essa crise do coronavírus, eu ia estar batendo a cabeça na parede. Porque, cara, as áreas comuns você não pode visitar, porque você não sabe quem está circulando, porque tem muita gente. Os caras fecharam, tipo, a lavanderia só pode ir uma pessoa por vez e tal. E ele falou, cara, morei lá há 6 meses, não conheci quase ninguém. Porque é igual quando se você talvez um pouquinho mais distante de Colívio. Mas no caso de um prédio, tipo, puta, 4 andares, 5 andares, que você tem uma estrutura legal, tipo, muito mais aconchegante, etc e tal, que você incentiva o cara a estar fora, eu acho que funciona. Mas nesse movimento que tu falou aí, Ricardo, das construtoras virem, eu acho que elas vão vir, eu acho que elas vão vir para pegar prédios antigos e reformar e ressignificar essas estruturas. Mas, de novo, a minha concepção é que tudo que massifica estraga. E as construtoras não estão interessadas ainda no elemento humano. Então, eu acho que o co-living pode ser a futura paleteria mexicana se efetivamente a gente não conseguir cuidar desse conceito das relações, da importância de um coletivo saudável e etc. Eu acho que esses paradigmas precisam ser quebrados ainda, né? Ricardo, eu Mas posso... não precisa ser grandes construtoras, né? Na verdade, aqui em Porto Alegre, o Ricardo já faz, eu já faço essas reformulações em estruturas já existentes, né? Imóveis que já não têm um valor no mercado e eles são adaptados para co-living, né? Casa, eu tô contigo. Oi? Para imóveis tipo residência, casa, eu concordo gênero e número e grau. Assim, a minha questão é mais tipo prédios, né? Mega prédios, assim, tipo, como é que a gente encaixa esse modelo em prédios, né? Mas é a mesma coisa. Só se escalar de outra forma. Ou seja, se ele funciona bem em um apartamento, ele vai funcionar num edifício inteiro. Basta que tu consiga convencer os proprietários, né? Que os proprietários, no fim das contas, eles são nossos colaboradores, né? Eu vejo muito mais como uma questão de quebrar essa resistência à sublocação do que vem assim uma grande empresa com muito dinheiro e vai construir espaços novos. Os espaços estão aí já. Eu queria fazer uma colocação, talvez por eu estar numa situação de vocês, porque eu estou por conta de pesquisar o co-living há mais de 2 anos. Já tem 2 anos que eu estou olhando, de certa forma, todos vocês e fora do Brasil também. Provavelmente eu conheço os sites, as informações de vocês muito bem. E eu acho que uma coisa que o Diego, que eu acho que é importante, e talvez até eu coloco mais como uma afirmação, mais do que a estrutura em si, independente da formatação, cal físico, não é a atenção e o foco que se dá às relações humanas, porque uma relação humana ela não acontece do nada. Tem que ter alguém tomando conta disso. O meu tema central, inclusive, é a interação entre os consumidores, porque as pessoas que estão aí, independente de pessoas, são também consumidores de todo mundo, né? E esse caráter de interação, como, por exemplo, de Londres, que promove uma série de eventos que busca achar essa relação humana ou que busca estimular essa forma humana, é o foco que eu justamente vou estar discutindo com vocês. Eu vou provavelmente procurar vários de vocês ao longo das próximas semanas aí, que estava na minha programação. E as minhas perguntas são exatamente o que vocês têm feito para esse lado humano ativo? E principalmente num momento como esse, onde a situação bloqueia, ou seja,
é conveniente não deixar as pessoas usarem os espaços comuns, mas estar no espaço e a relação humana é o foco do co-living. Então, como que fica isso? Claro que é uma situação temporária, é uma situação atípica, mas e a médio e longo prazo, o que cada um tem feito aí, como o Gabriel comentou, né? A decisão de voltar a manter o contato e não só estar em vídeo. Essa que eu acho que fazem do co-living um co-living, ter alguém importando com isso, sim, fomentando essas relações. Vou complementar a tua excelente colocação e muito legal que tu vê isso de fora, né? Pelo estudo já fica muito claro isso. E acho que é realmente uma questão... Eu sempre convivi em albergue. A minha paixão por co-living vem de ser peguista e morador comunitário. Então não é do nada. E para nós, assim, o olhar que a gente está tendo na Oca é sempre a questão... O co-living vai ser o intangível que está acontecendo ali dentro. Claro que a estrutura dá o start, a gente vai ter diferenciações enormes de experiência. Se tu tem uma casa de 5 quartos, tem uma cobertura de 11, se tem um prédio que também tem 20 quartos e compartilha tudo que é área coletiva fora, e se tu tem um prédio de 70, 100, 200 quartos com estúdios independentes e com estúdio, vai ter o nível de intensidade de moradia que cada um vai agregar na vida da pessoa vai depender de cada projeto, mas o que o operador, na minha visão, tem que ter é que o tesouro dessa relação é o intangível. E como ele nutre, como ele faz esse processo, nem é de seleção, Daniel, é extremamente certo, falou, é de formação. A pessoa se forma praticamente para entrar e morar num co-living, ali vai começar a segunda fase da formação dela, que é na realidade. Mas isso já exclui, talvez, a pessoa que esteja um pouco desalinhada, né? Ou não tão intencional. Isso é uma palavra muito forte no co-living, intencional, né? Sim. Eu estou entrando porque eu quero participar disso e eu quero ter meu quarto, que eu sei que eu vou ter privacidade, mas eu quero saber compartilhar uma cozinha, eu quero saber que a pessoa do meu lado vai virar meu amigo e eu vou viver a vida com essa pessoa, com amizade por causa de 6 meses, 3 meses, 1 ano de moradia juntas. Então, é muito legal a gente falar do nível de intensidade, mas quem vai ditar muito o nível de intensidade é o operador, quem está gerando essa experiência, porque é a responsabilidade desse cara, dessa empresa, propor, estimular e ativar com respeito também, sabendo respeitar os limites da galera, que é saber que precisa nutrir essas relações, tanto os moradores entre eles, tanto os moradores, o morador para si, saber se a pessoa individualmente ela está bem, e tanto a relação morador-empresa, né? Porque a gente vive nesse negócio que o negócio dela, nosso negócio é a casa da pessoa. A gente não tem como descolar isso mais. Então, talvez o mais lindo que a gente faça é aprimorar cada vez mais para conseguir entregar esse gap, que é ela queria morar, mas tem diversas dificuldades hoje no cenário. E a gente não quer morar em todas as casas, mas a gente pode fazer essa gestão. E essa gestão é muito intangível, é muito emocional. Por isso que hoje se fala muito no papel de gestão de comunidade, gestora de comunidade. Sem dúvida. Eu não consigo ver um co-living funcionando sem a gestão de comunidade, sem uma pessoa que assuma essa responsabilidade, planeje e entregue semanalmente, mensalmente essa posso só te complementar, cara? Desculpa aí, cara. Assim, eu tô com isso na cabeça mesmo, que assim, cara, eu tenho 5 suítes, ponto. Meu negócio são 5 quartos. Eu tenho uma community manager. E assim, diferente é o que eu sempre falo, assim, o imóvel é a commodity. Isso qualquer um pode ter uma casa, um prédio, reformar, tá bonito. Isso é a commodity, de novo. O que é o valor sutil, é o intangível, é a cola social, é a inteligência das relações. De novo, eu sempre volto para esse ponto.
Então, na nossa experiência aqui, tipo, eu tenho uma community manager que está se formando em comunicação não violenta, ela é mediadora de conflito, morou mais de 10 anos nessa mesma housing co-op em Londres também. Então, tem uma puta sensibilidade legal de tato e ela não mora na casa, ou seja, ela é uma pessoa 100% isenta para quaisquer tipos de conflitos ou acontecimentos, né? E complementando também o que foi dito das relações ali pelo Raul, a gente, nesse processo todo assim de formação, nesse momento que está todo mundo dentro de casa e tudo mais, a parte do processo seletivo ela é super importante, porque no nosso caso, o intangível ele é aterrissado em 2 documentos. Então, quando uma pessoa ela efetivamente opta por morar, eu mando para ela um documento que diz: isso aqui são acordos fixos da casa. Então, são 10 metáforas aterrissadas em comportamentos. Metáfora é uma linguagem universal, todo mundo pode entender. E a gente aterriza isso em comportamentos. Olha, isso aqui são as regras básicas que é igual para todo mundo da casa. Uma vez que o grupo está formado, a gente fez a nossa sessão de acordos coletivos. Então, todo mundo conviveu 2, 3 meses, cara, o tempo suficiente para entender quem é quem, como funciona, qual é a dinâmica. A gente sentou para fazer uma sessão de acordos coletivos mediada pela gestora de comunidade. Então, ele também faz parte, efetivamente, da formação das regras da casa que ele vive, porque aquela casa também é dele. Então, ele passa a cuidar disso com mais propriedade também. E num cenário como esse, está todo mundo trancafiado, cara, eu não estou vivendo sobre as regras do Ricardo. Eu estou vivendo sobre as regras da casa e sobre as regras que eu também ajudei a co-criar. Então, eu passo a ter um pouco mais de responsabilidade e pertencimento nesse espaço também. Galera, Gabriel, só antes de tu falar, a gente tem pelo menos aqui mais dois tópicos interessantes sobre o corona, ocupação, desocupação, como é que fica. Eu, pessoalmente, posso ficar mais, no mínimo até às 7 horas, mas se vocês quiserem, a gente já deixa claro que vai estender até às 7 horas, e aí, como a gente tem vários operadores aqui, tá sendo bem massa, tá? A galera tá bem, sabe muito bem do que tá falando. Então, só para deixar claro, antes de chegar às 6h30, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo. Só para concluir, então, essa gestão de comunidade, eu queria ouvir, eu não tive essa oportunidade de fazer ainda no meus colívios. No começo eu fazia, né? Eu já organizei até campeonato de futebol entre os estudantes, com o time da Argentina, com o estudante da Argentina, do Uruguai, do Equador, mas fiz já diversas viagens com o pessoal, de alugar van, sabe? Fiz vários eventos assim, mas eu gostaria de ouvir da Laura agora o que ela faz na Oca, porque eu acho mais, eu gosto mais da Oca, assim, essa questão que tem muito essa coisa de comunidade, né? Isso eu acho muito interessante. Eu gostaria de ouvir da Laura, né? Qual é a função dela, o que ela faz, né? Como é que é esse trabalho dessa gestora de comunidade. Vamos torcer que ela esteja no... Gabriel. Ali. Tô aí. Deixa eu botar aqui minha cara. Eu ia sugerir que a gente, em um segundo momento, falasse especificamente sobre comunidade, porque eu acho que tem tanta coisa para falar sobre esse assunto. Mas, assim, tentando ser breve nesse ponto, a gente tenta ter 2 frentes, assim, em relação à questão da comunidade. Uma é tratar, ou de alguma maneira, lidar com os conflitos, né, que surgem. E uma outra é a questão da interação da galera, que seria mais isso que tu falou, assim, de fazer viagem, de fazer a parte mais curtição, né? Mas essas 2 frentes estão no nosso dia a dia, e não sou só eu. Embora eu faça a gestão de comunidade, a equipe é muito alinhada em relação a isso. Então, um está sempre cobrando do outro, mas como é que a gente vai lidar nessa situação? Qual é a melhor maneira de lidar nessa situação? Os moradores nos demandam bastante, já que a gente tem essa pegada de comunidade. Então, frequentemente, quando rola alguma questão, nós somos acionados. Então, tem todo um planejamento e tem a parte dessa execução, que é no dia a dia, e de projetos específicos. Então, para te dar um exemplo agora, que a gente está numa situação
mais virtual, a gente está tendo que puxar coisas virtuais aí para a galera interagir, né? Porque não tem muita opção. As reuniões saem, às vezes com mais frequência, às vezes com menos, dependendo das demandas. A gente tem as fixas e agora essas de protocolo, o que vai se definir em relação às combinações. Algumas combinações são de empresa, então as pessoas já entram na OCA sabendo que funciona assim, assim, assado. E outras combinações hoje são da casa. Então, acordos que vão sendo reformulados de acordo com o perfil da comunidade, né, que muda bastante de uma casa para outra e à medida que as pessoas vão saindo, vão entrando. Mas, enfim, para não ficar alongando muito, se a gente puder, em algum momento, trocar uma ideia sobre comunidade, eu acho que é um tema muito grande, assim, e não é só porque eu trabalho com isso, mas, enfim, eu acho que é meio que das coisas principais do co-living. As relações, as pessoas, a questão do afeto. Nesse período, eu digo para os moradores, cada um lida de um jeito. Tem gente que está, né, em relação ao corona, muito surtado, muito ansioso. Tem outras pessoas que estão negando essa situação. Então, a gente tem que saber lidar com toda essa galera que está, né, encarando de formas diferentes o corona. É isso. Acho que uma questão que fica bem claro, Gabriel, é a questão da escuta. Talvez quase se resuma a escuta e a intenção real por trás de escutar o que a galera está falando, não só a respeito da estrutura, não só a respeito de criar um momento, vamos tomar cerveja, um momento que é fácil, assim, que a gente sabe que não tem muito conflito, mas atuar onde a gente está vendo conflito, que é onde a gente está vendo que não está legal, ou onde a gente sabe que a pessoa não quer falar, ou a gente sabe onde que vai apertar talvez um problema. Especificamente agora, a gente sabe que não tem como passar cegos sobre o corona, então a gente pensou primeiro na segurança e na saúde deles, e segundo, como que a gente traduz isso para a casa toda, saber que é um momento importante, que a gente tem aí uma aglomeração de pessoas morando em cada casa, então a gente tem uma densidade populacional acima da média, que é uma responsabilidade para a gente. Então, a gente tem que também escutar um pouco do mundo e pensar, tá, como é que a gente aplica isso na casa? E aí essas questões que vão te dando autenticidade para a tua comunidade seguir essa linha de trabalho. Não tem mais como ser descolado algumas ações se tu não faz outras. Tem que começar a vir de uma forma bem global, assim, olha, galera, a partir de agora tem isso, a gente está se preocupando sobre isso, tem esses momentos que a gente vai se divertir, que vão ser legais, mas provavelmente a gente vai ter que falar sério sobre isso. E aí tu vem com a autenticidade e a propriedade para poder falar sobre as coisas divertidas. Porque o que a gente sabe, com certeza, na OCA, é que não tem como a gente falar de alguma coisa banal, diversão, se tem alguma treta rolando na casa. Se tem alguma questão de estrutura. Se tem... Cara, não tem. São pessoas iguais. A gente estaria puto na mesma situação que eles, com várias condições que acontecem, às vezes, por infelicidade. Então, não tem como falar de diversão sem falar de se tá um clima pesado na casa, se tá acontecendo alguma coisa que tá acontecendo e ninguém tá falando, e que é pior ainda. Eu vou continuar a ligação, tá? Só para a galera saber. Eu vou continuar a ligação aqui e acho que a gente pode postergar ela até para 7 horas. A Laura já deixou uma boa dica e essa era uma questão que eu ia falar no final da ligação. A gente deixar para daqui a 15 dias mais um meetup assim virtual, só que aí o tema só de comunidade. Aí a gente vem reto na questão de comunidade, a gente traz alguns materiais, cada um traz aí seus pontos de dor. A gente tem moradores que podem participar. Como sempre, isso aqui vai ser um momento aberto para todo mundo participar, mesmo que não é das nossas casas, e
e que trabalhe com isso, que vai investir nisso, mas é só uma ideia. Então, se vocês curtirem, já fica o convite daqui a 2 semanas, já que é um ponto que está bem bom assim de falar. Daqui a 2 semanas a gente entra não que a gente não vai falar agora também, tá? Mas a gente... Eu tô dentro e vou trazer a Naya também, que é a nossa Community Manager aqui. Irado. Demais. O que acha, Diego, Gabriel? Pilham? Tô dentro. Ou? Eu vou trazer o meu gestor de comunidade que a gente contratou agora para aprender um pouco com vocês. Boa. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, tá aberto. Mas tem aqui... Posso fazer uma pergunta para vocês, Gilberto, sobre o coronavírus ainda? Que a gente falou um pouco, acho que o Gabriel perguntou sobre a admissão de novos moradores nesses tempos, tal, mas a minha pergunta para vocês é mais sobre coisas banais, assim, né? Tipo, aqui em casa, de novo, somos poucos, então é relativamente um ambiente mais controlado, assim, mas como é que vocês lidaram com a questão de, tipo, puta, tem algum morador da casa que quer ficar saindo, que não entende que isolamento social, que balada, enfim, churrasco com os amigos na casa do outro amigo não é isolamento social, etc. Como é que vocês lidaram com isso? Vocês tiveram algum tipo de atrito, algum tipo de problema? Ou vocês escreveram regras específicas para isso? Como é que vocês trabalharam isso? Olha, nós da RUMI, para pegar a conversa, como a gente tem várias unidades e poucas pessoas por unidade, cada casa foi uma situação diferente. Tiveram casas que demandaram mais regras de higiene e de controle para entrada e saída, até não admitindo mais visita, né? Outras casas ficaram poucas pessoas, né? A maioria foi para o interior, ainda que pagando os aluguéis, né? Se foram para o interior. E teve uma situação bem curiosa, né? Eu tive que abrir uma casa em pleno corona, né? Ou seja, uma obra nova, investimento e uma questão, né? Pô, vamos colocar no mercado e ver o que acontece. E a surpresa foi que o pessoal está precisando de moradia. O pessoal veio buscando e como se fosse um tempo normal, né? Então, apesar de existir toda essa questão do corona, que as pessoas precisam estar em isolamento social, precisam estar cautelosas, existe toda outra questão que é a necessidade de encontrar uma moradia, né? A necessidade de resolver um problema prático e eminente, né? Então, tu não tem como, e tu como empresário, ou seja, tu não tem como fechar essa visão. Quer dizer, não vou receber pessoas, não vou fazer mais visitas, sendo que teus clientes estão te demandando. Então, essa foi a nossa experiência. Então, o que a gente pensou é que, por respeito aos nossos clientes, aos moradores da casa, a gente achou que não era por bem trazer pessoas de fora e mostrar a casa né, e essa questão de até mesmo daqui a pouco se saísse uma venda, se alguém gostasse, e essa pessoa iria começar a morar com eles, né, sem saber se estava de quarentena ou não. Então, no nosso caso, mais não foi que se existia a possibilidade de venda fora no mercado, mas por respeito aos nossos moradores, a gente optou por não fazer mais a venda. Mas a gente também, nos nossos colírios pequenos, assim, de poucos moradores, não teve saída, entendeu? O pessoal já de mais idade, entendeu? Então, a gente se posicionou, tá? A gente ofereceu, a gente está de quarentena, eu e a Gabriela, né? A minha sogra mora aqui, então tem 73 anos, a gente não pode estar saindo de casa. Mas a gente forneceu todos os produtos para a higienização do pessoal. A gente tem uma distribuidora de produtos de limpeza, álcool gel, tudo. A gente agiu super rápido. Já no dia 14 de março, a gente já proibiu entradas de visitas nos co-livings. A gente entregou gás, entregou equipamentos para limpeza, tudo. A gente botou pessoas responsáveis para realmente cobrarem um dos outros. A gente meio que mostrou
a seriedade disso, até mesmo antes da televisão começar a mostrar. E eu acho que isso fez com que eles realmente entendessem que a importância e respeitarem essas regras. Principalmente com a organização, né, das casas, né? Porque tem o nosso colívio maior lá tem limpeza 3 vezes por semana, então a maioria do pessoal não respeita a retirada do lixo, sabe? Tá mal acostumado. Então agora a menina não foi, a gente fez tabela para todo mundo, né? Organizou, sabe? E eles fizeram direitinho, sabe? Eles realmente estão vivendo bem, eles estão se organizando, e eu achei isso E nós não estamos fazendo vendas, né? A gente está fazendo vendas só para depois que acaba o corona, entendeu? Se quiser deixar agora reservado, paga, mas quando acabar o corona, tu entra. E a gente está negando pessoas, entendeu? Como, por exemplo, se tem pessoas que insistem em visitar, a gente nega, a gente não vai levar. A gente preza muito pelo respeito aos nossos moradores, né? Que são a segurança dos nossos moradores. Bombom, se quiser falar um pouco também na tua visão de morador e na visão que tu quer falar, na verdade. Ó, peraí, vou ativar o teu microfone. Tá bom. Bom, há muita dúvida, eu percebo que aqui, em relação a isso, boto meu negócio para funcionar, tem cliente me pedindo para entrar, vou perder dinheiro. É a primeira coisa que vem na mente do empresário. E é muito compreensível, claro. Eu acho que a gente faz aquilo que está dentro do possível. Aqui na Oca, por exemplo, a gente reformulou o processo de visita. Então, eu guio as visitas de forma virtual. As pessoas continuam com vontade e precisam morar em algum lugar, seja agora ou para depois. Provavelmente elas também vão optar por morar depois que passar a crise de corona e qualquer coisa que seja. Mas o processo de contratar um novo, né, assinar um contrato de um novo apartamento, de um quarto, qualquer outro lugar que seja, ele é demorado, ele é um namoro, né, é uma mudança que a pessoa vai fazer na vida. Então a gente fica sempre em contato com esse lead, com essa pessoa. A gente tem essa priorização de ter esse contato mais humanizado com uma pessoa que quer morar com a gente. Então, a gente faz ela conhecer a gente virtualmente, se for o caso, e a gente estuda lead por lead, de uma pessoa que está precisando muito, e a gente entende essa demanda do mercado, e ela precisa morar, ela até pode ir de forma presencial na casa, perante a autorização da casa lá, das pessoas que estão morando, tem as regras de cuidado para serem feitas, né? Então, ela pode entrar tomando seu banho de álcool. Isso aconteceu muito pouco, a gente teve uma visita presencial apenas e assim, a pessoa já tinha absurda certeza que ia ficar com o quarto e vai entrar inclusive para morar e fazer o processo de mudança que é demorado, enfim, carrega coisa para lá para cá, depois que acabar esse processo de coronavírus ou quando tiver mais aliviado. Então é dessa forma que o nosso comercial funciona hoje, com a amostra dos quartos, das casas. A gente não deixa de alimentar também o nosso Instagram, porque as comunidades internamente, as casas, elas se movimentam, né, dentro do parâmetro dos cuidados que são necessários. A gente tomou todos os cuidados necessários que era para justamente não isolar as pessoas dentro da própria casa. Então, dentro de casa, a gente armou um esquema que é para que elas fiquem minimamente à vontade, né? Então, elas se interagem, algumas casas mais, outras menos, porque algumas preferiram ter cuidados maiores, outras menores, mas ainda assim os moradores interagem e a gente mostra isso para o mundo como é que está funcionando aqui dentro, não é nenhum segredo. Inclusive, essa coisa de estar todo mundo sempre ligado e família, para a gente é absurdamente normal desde sempre. Mas, no geral, assim, eu acho que é uma boa solução a gente se usar a tecnologia para vender o nosso serviço, o nosso produto, a nossa ideia e de que forma que a gente quer modificar a sociedade que a gente vive. A galera compra essa ideia, tem demanda, sim, eu compreendo quem diz que, né, tem gente que vai precisar morar, sim, e a gente pode ir alimentando esse lead dessa forma, não dá para a gente negar e também não dá para a gente dizer sim para todos. Ainda hoje eu recebi uma visita que era online, virtual, e a moça não percebeu que era virtual, ela não leu a mensagem e ela veio presencialmente na Oca Nova York, que é a Oca que eu moro, e eu não permiti que ela entrasse. E ela ficou agradecida pela atitude da Oca. Ela disse, que bacana, então quer dizer que vocês estão prezando pela segurança de quem está aí dentro. E ela ficou no portão acompanhando a visita online que eu fiz por ela
pelo celular. E ela gostou muito. Então, a gente consegue mostrar a nossa essência também pela tela do celular, fala com os moradores, a gente mostra, tem gente cozinhando, tem gente jogada no sofá deitado, a vida como ela é. Então, é bem dessa forma que eu acho que dá para funcionar dentro do contexto que a gente se encontra agora. Nossa, gente, eu nem sabia dessa. A gente... Foi hoje de tarde. E também, Daniel, o que tu falou assim a respeito da impacto do corona dentro da galera, né? Dentro da experiência de moradia. Tem casas que estão em níveis maiores assim de o que talvez tenha sido interessante é que a gente emitiu um movimento, um protocolo que ali tem medidas. Olha só, a partir de agora tem que ser assim porque a gente tem essa situação. Então, eventos com pessoas de fora, grandes eventos, a gente pede que não aconteçam e de certa forma não autoriza, inclusive, além de outras medidas. A partir daí, as casas também entraram num outro momento, que é qual é o acordo que essa casa vai ter a mais sobre isso. Então, pode visita do meu namorado de vez em quando ou não? Aí a casa está um pouco que se coordenando nisso. Vou te ser sincero, tá, Daniel? Eu ainda não sei qual é a nossa posição de operador, até onde a nossa posição de gestor dessa experiência vai poder falar. Gente, entrar numa linha assim de ditadorismo, ditadura talvez. Acho que a gente tem que ser um pouco atento que a casa também quer participar. E claro que a gente está falando de co-livings enormes, a gente fala aí de 5 pessoas, mas que não é 5 pessoas, né? Tem uma porrada de gente que vem junto e é um epicentro, mas de certa forma eu vejo que o movimento que todas as casas tiveram é uma diminuição de 80%, 90% do que acontecia normalmente. Então, por si só, isso já é muito positivo e talvez já seja a solução a ser tomada. Diferente de um coworking ou de um outro tipo de negócio que você tem 200 pessoas, 100 pessoas entrando todo dia. Então, são diversas variáveis enormes, né? A gente tem cada casa meio que estabelecendo. Bom, a nossa média o protocolo é a base, o protocolo de segurança que a gente emitiu como gestão OCA, essa é a base. A partir de aí veio uma média que as casas estão se adequando. Bom, vamos acabar com todas as visitas ou vamos permitir eventualmente, dependendo do caso. Bom, aí se chega um pouco no acordo, mas nenhuma delas falou assim, bom, a gente está completamente paranoico, a partir de agora ninguém entra nessa casa, e a gente também impôs isso. Eu acho que também tem que ser um momento que tu tenha calma, entende? Calma. Sim. E entender qual é o momento que o Brasil está vivendo dentro dessa crise, qual é o que os números estão falando, qual é a responsabilidade que as pessoas estão tendo dentro. Então, isso tudo é sempre uma costura enorme, assim, cara. E ainda mais um momento, assim, de não impor algo e ser 100%, não, e nunca vai ser 100% não vai ser decisão perfeita. Então, acho que a gente está indo para lá e o que a gente já viu nas casas é que a galera reduziu absurdamente a quantidade, até o interesse de receber visitas, e isso já é muito válido, contando o que a gente tinha antes do pós-corona, do pré-corona. É isso. Do nosso lado aqui, assim, um pouco do que você falou, né? Acho que a gente não pode querer ditar muito as regras, porque senão vira quase um cárcere privado, né? Tipo, assim, legalmente a gente nem pode fazer isso, mas Exato. Eu acho que na própria figura de gestão de comunidade, a comunicação é o fio condutor para qualquer consenso, né? No fim das contas. Uma das coisas que a gente discutiu muito aqui é que nesse momento que tem muita informação circulando e o Brasil infelizmente é um umbral de fake news, assim, é uma tristeza horrível. Tipo, a gente efetivamente concordou em falar, puta, cara, vamos compartilhar informações que efetivamente tenham fontes fidedignas, cara, que sejam mais ligadas à ciência mesmo, para ninguém ficar criando caos e pânico em cima de coisas que não fazem o menor sentido.
mas enquanto indivíduos, assim, dentro da casa, o que a gente entendeu, tipo assim, puta, cara, você tem que sair, tipo, puta, é estritamente necessário você fazer isso, tipo, é uma situação que, puta, a gente tem arquiteto que tem que visitar a obra, tipo, beleza, cara, você é consciente que quando você está nesse espaço, você vai tomar todas as precauções possíveis e imaginárias para, puta, se proteger, e quando você volta para casa, se o sapato fica lá fora, cara, você entra, vai direto do seu quarto, troca de roupa, pá, faz sua higienização e segue o jogo, mas consciente de que, pô, existem mais 5 pessoas aqui dentro que potencialmente podem ser impactadas pela sua decisão. Então, tipo, nossa abordagem foi muito mais uma comunicação, assim, de todo mundo, de dizer, puta, ó, assim, idealmente a gente não traz gente de fora, idealmente a gente sai o mínimo possível, mas, cara, cada um é dono, tipo, da sua consciência e da sua necessidade. Então, eu mesmo voltei da África do Sul, cara, fiz a minha quarentena aqui em casa, tranquilo, e desde então, sem sacanagem, acho que eu saí, sabe, 2 vezes porque é estritamente necessário. Eu tinha que sair. Então, de resto, assim, cara, todos os moradores super entenderam, todo mundo ficou, tipo, relativamente tranquilo e acabou chegando num consenso coletivo de, cara, é o mínimo possível de deslocamento e, se necessário, comunicar. Tipo, eu tava com meu cachorro aqui na minha casa, meu cachorro era um paciente terminal, a casa toda concordou em deixar ele vir para cá, porque ele morou aqui a vida inteira dele. E, cara, tipo, está no penúltimo dia de vida dele, cara, teve uma situação que da minha mãe e a minha irmã virem quererem se despedir do cachorro, né? Cachorro de 15 anos, tipo, como é que você lida com essa situação? Então, eu tive que comunicar isso para as pessoas, tipo, olha, cara, minha mãe tem 72 anos, está isolada no prédio dela, não tem nenhum sintoma, não tem nada, ela vai vir aqui, vai ficar aqui fora, tipo, meu cachorro tranquilo, puta, vai entrar, sentar, usar o banheiro, mas tá tudo certo. Então, eu também tomei o cuidado de comunicar às pessoas quem tá vindo, por que tá vindo, o tempo que vai ficar, super limitado, controlado e vai embora. Mas, assim, foi essa situação que eu particularmente tive, mas, de novo, a comunicação, o consenso para não botar ninguém em risco e também não ser interpretado como, tipo, porra, cara, tá trazendo gente pra cá, que porra é essa? Virou festa, né? Se ele pode, eu posso, tipo, é uma situação de exceção mesmo. Pessoal, acho que a gente está meio que chegando no nosso final. A gente cobriu vários tópicos bem interessantes e sempre, qualquer evento depois de 1h30 começa a dar uma mergulhada. Vamos só tocar no último assunto, vamos falar de valor. Cara, pra gente, a gente já viu... A gente tem 50 quartos, né? A gente estava chegando aí em janeiro, fevereiro, quase chegando na 100% de ocupação. Faltava 1 ou 2 quartos para alugar. A gente estava muito feliz. E aí realmente começou a vir toda essa questão. Em 2 semanas ficou bem claro assim que se desenrolou muito mais claro, né, esse momento. A gente tem 5 moradores, então dos 50 quartos, 47 estavam ocupados. Desses 47, 5 pediram para realmente mudar, porque ou vão ficar na casa do pai, ou vão ficar na casa da namorada, do namorado, e já percebem que ou eles não querem também se expor a muita gente dentro de um espaço, o que é compreensível, e também já estão se precavendo a respeito de dificuldade para pagar, porque a sua renda vem de consultoria, vem de trabalhos que diretamente pararam de acontecer. Então isso a gente já viu em 5 moradores que optaram por sair da Oca nesses últimos dias. A partir daí a gente também criou uma gestão de crise, né, no sentido da questão financeira. Bom, a gente sabe que vai ter gente pedindo ajuda e começaram a chegar os pedidos de ajuda a respeito do aluguel. Então a gente propôs 50% pelos próximos 2 meses. E isso é o que a gente tem trabalhado, porque descontos menores, assim, sei lá, 10%, 15%, seriam praticamente
diante do não que muda nada, não move o ponteiro de ninguém, né? Diante do que está acontecendo, assim, isso está acontecendo em todo o mercado imobiliário, né? E aí a gente sentiu que, bom, vamos falar de algo substancialmente grande, 50% por 2 meses, e ainda assim teve pessoa que optou por sair, que foi desse grupo, entende? Porque eles estão vendo que vai ser muito maior do que uma quebra de 50% no que ele ganhava, no que essa pessoa ganhava. Mas acho que tem um trabalho muito lindo nosso e da Laura especificamente, que foi lá faz aqui umas 2, 3 semanas, que falou com cada um dos nossos moradores para entender como é que estava sendo o impacto, o que estava acontecendo. Olha só, qual é o momento, o que está acontecendo, o que está sentindo para ti. E aí a gente já teve mais ou menos ali uma leitura do que vinha pela frente. E agora vem. Então a gente tem aí, de certa forma, 15% da nossa receita afetada já a partir de abril, agora, e vamos entrar aí tomara que não seja uma batalha, mas num romance lindo e maravilhoso com chocolates e bolinhos e flores para conquistar os proprietários, que eles entrem nesse momento com a gente e a gente peça a negociação de aluguel, porque todos os nossos imóveis são alugados, Gabriel. A gente não tem nenhum imóvel comprado, toda a nossa operação funciona em cima da locação mesmo. Nunca tive o dinheiro para comprar nenhum deles. Então, acho que pelo tamanho que está aí tudo isso, eu acho que a gente vai conseguir. Também acredito que pode ser que a gente não consiga, mas aí já se mostrou que agora meio que riscaram as regras da negociação e falaram, ó, criem os seus acordos. E aí a gente vai partir para cima, porque para defender a nossa estabilidade, eu vou ter que defender uma posição mais agressiva financeiramente, porque se a gente começa a se tornar instável, vem toda uma cadeia, especialmente pessoas que moram hoje nesses espaços, que não querem sair, vão ter que pagar um pouco menos, e a gente vai defender com todo o nosso sangue que eles tenham essa estabilidade lá na ponta. Diego, quer falar um pouco? Como é que foi para ti? Eu acho que eu já resumi bastante o que foi, mas foi exatamente a gente perdeu pessoas, mas a gente está apostando na diversificação, né? Do nosso público. A gente segue tentando atrair novos moradores, né, para as residências que estão abertas e não estão tão sensíveis com relação à situação da quarentena. E como a gente também é locatário, né, a questão financeira é muito presente. Então, os descontos não ajudam muito, né? A gente está optando assim por dar descontos pequenos, assim, né, de 20%, 30%. Mas se a pessoa não quiser, a gente está facilitando bastante a saída, né, e apostando na diversificação, o que está sendo interessante, né? Está vindo bastante gente para que a gente fique um pouco menos dependente do pessoal que é profissional, jovem profissional e universitário, né? E nessa época aí de março foi o que chegou bastante. Mas a maioria está ficando, né? A maioria ainda aqui longe está pagando os boletos e acreditando que maio retorne, né? Maio retorne. E a nossa grande aposta é que realmente retorne em maio e para tentar vislumbrar um outro cenário. Dani, quer falar um pouco como é que está sendo para vocês? Não, cara, pra gente é assim, talvez a minha situação seja um pouquinho diferente, porque de novo, eu tenho uma casa própria, então eu não tenho esse risco, assim. Assim,
não teve nenhuma saída de morador, ao contrário, a gente teve moradores que voltaram para casa, mas mantiveram seus quartos, tranquilo. Então, acho que 3 das 5 suítes são pessoas que trabalham em indústria e nesse sentido não foram afetadas, mas outras 2 que são profissionais autônomas, assim, cara, a gente fez o mesmo trabalho que a Laura fez também, de sentar individualmente, entender com cada um deles o que era o momento, como é que a gente podia fazer. E para uma delas, a solução prazo era super boa, porque enfim, foi super transparente de falar que os próximos 60 dias ia ser talvez os piores meses do ano, mas que depois conseguiria se recuperar e teria alternativas e tal. Então a gente fez R$0 de pagamento por 2 meses, depois maio e junho parcelado em 4 meses, diluído em 4 meses somados ao aluguel integral. Então, aluguel mais 25, aluguel mais 25 e assim por diante. E para outra moradora, para ela não era mais questão de prazo, era mais uma questão de fluxo de caixa mesmo na mão. Ela mesma me fez uma proposta, ela me pediu um desconto de 30%, e eu falei, cara, se isso efetivamente para você é melhor, tipo, para mim tá tudo bem. Então ela pediu um desconto por 2 meses e é isso aí. Tipo, eu de verdade estou preparado para nos próximos 60 dias seguir no mesmo status que a gente está agora. Então, pra gente a situação foi mais ou menos assim. E do ponto de vista de procura, cara, assim, todo dia aparece 3, 4 cadastros novos assim no site também, totalmente orgânico, assim, a demanda é totalmente reprimida e porque a gente tá ontem, cara, ontem estranhamente apareceu uma pessoa que queria a casa inteira. Não, cara, eu tô aqui com 5 amigos, a gente quer as 5 suítes, como é que faz? Eu falei, não, amigo, não é assim, calma aí. Mas a gente tá numa posição muito privilegiada, assim, nesse sentido. Então, tem muita indústria aqui no Brooklyn, né, na zona sul de São Paulo. Acho que o grande PIB de São Paulo tá aqui mesmo. Então, essa galera, uma boa parte da galera que precisa morar aqui perto, tem essa necessidade, talvez não esteja passando por esse momento de ser um profissional autônomo e ter um pouco mais de dificuldade. Então, é um perfil um pouquinho diferente. Mas uma coisa que, e aí é uma sensação que eu acho que vai se confirmar, que muitas pessoas vão acabar tendo que diminuir um pouco a sua estrutura ou optando por diminuir a sua carga financeira, vão ter que mudar a sua vida. Talvez não tenha perdido receita completamente, mas ela percebeu que, bom, daqui a pouco esse apartamento aqui não é o que eu preciso. Eu quero ter mais flexibilidade, porque aqui se eu sair eu vou ter multa, então eu tenho que pensar nisso. Sim. Então acho que a gente aí, Gabriel, Diego, Daniel, galera da Oca, a gente vai acabar elevando aí sendo o colchão para essa galera aterrissar, justamente porque eles vão buscar no que a gente está entregando com uma simplicidade e a moradia que eles estavam tendo de outra forma, mas era muito mais engessada, era talvez até mais cara, ou era uma janela de tempo que era antes do corona. E aí agora a gente vai conseguir entregar e a gente também está vendo isso, não é que as pessoas pararam de nos procurar, a gente está tendo ainda pessoas e provavelmente uma vai se mudar nos próximos dias, tem uma que assinou contrato virtual praticamente faz uns 3, 4 dias. Então, tá vindo aí também um fluxo de pessoas que toda essa instabilidade gerou até uma coisa positiva para elas. E acho que nós aí como Coliving, esse é o momento de diversificar as pessoas, não só focar só em estudantes, não só focar só em galera que trabalha bastante, a galera dos 30 e poucos anos, mas também vai aumentar o nível de exigência, né? Quando começa a misturar vários públicos ali, fica muito maior a barra de exigência que o cara de 18 vai pedir do mesmo lado do cara de 40 anos morando contigo, porque é isso que eles querem, tá ali. Sim, sem dúvida. E de verdade, assim, uma das coisas que a gente aprendeu aqui na construção do Coliving mesmo é que, assim, de novo, acho que falei isso antes, né? O paradigma que vai mudar, assim, a larga maioria dos serviços e indústrias que a gente interage na nossa vida cotidiana foi quebrada, né? Tipo, a indústria de hotel foi quebrada pelo Airbnb, o Uber quebrou o táxi. Cara, acho que ele pediu um tempo. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, né? Então, assim, da minha visão, assim, meu aprendizado é que
todas essas coisas que a gente interage hoje, a tecnologia de alguma maneira acabou quebrando esse serviço, né? Tipo, quebrando essa indústria, a maneira como a gente consome alguma coisa. Moradia, eu acho que a gente que está aqui, tipo, é o que está mesmo na quina, assim, né? Na beira do precipício para ser quebrada, né? Quebrar o paradigma de compartilhar efetivamente espaço. O brasileiro ainda não sabe o que é isso por uma série de heranças culturais, né? Então, para mim, acho que o grande aprendizado ante isso tudo é que talvez a disrupção do modelo de moradia vai vir junto à quebra do paradigma de acesso ante a posse. Então, o brasileiro que ainda tem aquela crença de o sonho da casa própria, de que um dia que eu tiver o meu tijolo vai estar tudo certo, tipo, cara, talvez muita gente vai acabar entendendo efetivamente que, no fim das contas, cara, eu prefiro não comprar o meu apartamento se eu tenho 35 anos, cara, eu tenho 35 anos, poderia estar morando no meu apartamento, na minha casa, eu estou vivendo a experiência de co-living porque é uma opção minha, é uma escolha. Mas com o dinheiro que eu estou economizando aqui, eu vou fazer outras paradas. Então, o acesso ante a posse, tipo, é a quebra mesmo desse modelo mental de sonho da casa própria e tal. Então, não, cara, eu vou morar 2 anos num co-living como um plano para, sei lá, vou mudar para Tailândia, para puta que pariu, sei lá para onde eu vou. Mas tipo, eu vou buscar um sonho ou algo maior que a casa ou o imóvel ou o modelo de moradia deixa de ser uma âncora. E aí eu acho que o co-living efetivamente entra como um modelo de talvez intermediário ou talvez um modelo de transição que permita as pessoas fazerem essa quebra de paradigma. Uma das nossas moradoras está exatamente na situação que você falou agora há pouco, Ricardo, que é tipo, puta, tô no modelo de transição, mas quero ir para um apartamento, mas aí, puta, vou ter que me comprometer com um contrato, mas aí chegou no 5º andar, a multa não é tão ruim, mas ainda assim tem multa, mas aí eu tenho que mobiliar, mas puta, e agora se eu tivesse no coronavírus, o que eu ia fazer? Eu ia ter que quebrar contrato, pagar a multa, fazer mudança, voltar para casa da minha mãe, quando na verdade ela tem o quarto dela aqui, cara, na casa as coisinhas dela estão todas guardadas, ela consegue conversar, ela não está amarrada num puta contrato, e efetivamente você pode encontrar maneiras alternativas de passar por uma crise, né? Então, sim, eu acho que a gente vai acabar se posicionando mesmo como uma via alternativa, né? E de verdade, eu acho que isso vai estourar mesmo nos próximos tempos. De novo, minha única receio é que tudo que massifica estraga e a gente perca muito a essência do coletivo, das relações humanas e seja muito focado no asset, né? Tipo, no imóvel. E no Co-Living Diaries, lá, em um dos artigos do Gui, ele fala que talvez um dos grandes insights que eu aprendi é que as pessoas elas vêm para nossas casas pelo look and feel, né, pela qualidade do imóvel, pela localização, pelo asset que é duro, né, que é tangível, mas elas ficam pela comunidade, pelo intangível. Então, você pode ter a melhor casa no melhor bairro. Cara, se o teu processo seletivo não funciona, se você não consegue reter as pessoas não conseguem sentir um senso de comunidade, o teu custo vai ser alto pelo giro. E aí, voltando à primeira pergunta lá do começo, que é a diferença entre uma casa compartilhada e um co-living? Eu acho que quando o processo é bem feito, as pessoas ficam pelo intangível, pela comunidade, pelas pessoas, né, pelo que está construído ali. Essa moradora que estava falando do apartamento, que pediu um desconto, não sei o que, ela procurou ativamente, chegou a ter um contrato na mão para sair daqui para ir para um apartamento por 4 meses. Não conseguiu, porque ela não conseguia encontrar algo que entregasse para ela o senso de comunidade que ela tinha aqui. Então, acho que isso reforça muito. Pessoal. Ei.